tenho algumas perguntas aqui para você nesse sentido, porque as evidências que você traz aqui é de que houve conluio, interferência internacional nas eleições de 2022, através do governo Biden, ou do interesse do governo Biden, junto com o interesse do Partido dos Trabalhadores aqui do Brasil, assim como de agências de Estado, que é o nosso judiciário. Então, o conluio está muito bem denunciado por sua parte, bem evidenciado por diversos fatos que você traz. E esse conluio acontece não somente por agências checadoras, ação manual e humana, interferindo no fluxo de informação, criando informação, desinformação e censura, mas também em um conluio tecnológico, em provimento de tecnologia que possa fazer esse tipo de interferência da maneira que transcorreu conforme as suas alegações. Extremamente grave isso que está acontecendo e me espanta do nosso judiciário, do nosso Procurador-Geral da República, da nossa OAB, das instituições de Estado brasileiro, não estarem investigando absolutamente nada do que foi denunciado. Patente, público, denunciado aqui por você, e nada disso a investigação interna para melhoria e salvaguarda das nossas instituições. E eu imagino que esse problema institucional que nós estamos sofrendo aqui, vocês nos Estados Unidos também estão sofrendo. Que os Estados Unidos, assim como o Brasil, têm sistemas eleitorais falhos, muito distintos uns dos outros. No entanto, abertos à interferência. E se hoje é os Estados Unidos, ou em 2022 foi os Estados Unidos que interviu, não é somente a única potência que está aí com interesses no nosso país. Há outros grupos econômicos e políticos não nacionais, e até mesmo nacionais, com vontades de interferência em sistemas eleitorais. Então, nós vemos aqui uma fragilidade absoluta do nosso sistema eleitoral, assim como uma corrupção absoluta por se dobrar a esses interesses. Eu gostaria de saber de você, uma primeira pergunta, Mike, é que medidas você acha que Brasil e Estados Unidos, países que ainda têm instituições livres, se bem que aqui no Brasil estamos a 1 ou 2 passos de entrarmos no totalitarismo, mas ainda temos esses 1, 2 passos aí de esperança, em que a gente possa ter uma reação. Mas quais sugestões você daria para que pudéssemos blindar o nosso sistema eleitoral, para que o transforme completamente isento de qualquer interferência econômica, política, interna ou externa? Nós estamos vendo aqui, no Brasil, muito diferente dos Estados Unidos, tem um sistema eletrônico. É um sistema de contagem de voto eletrônica. E toda a conciliação de votação é eletrônica. Nós sabemos e já podemos até aludir alguns problemas que podem advir desse sistema. Os Estados Unidos está também, alguns estados dos Estados Unidos, adotando esse mesmo modelo e obtendo os mesmos problemas que nós estamos vendo aqui no Brasil. Então, não seria o caso dos Estados Unidos, talvez, banir sistemas eletrônicos de contagem de voto e propor isso como uma solução de reconhecimento de eleições de outros países? Porque eu vejo a interferência e o sistema judiciário norte-americano como ainda sendo um bastião da justiça, ao passo que vários outros sistemas judiciários do mundo não têm essa mesma qualificação. É por isso que uma lei norte-americana banindo sistemas eletrônicos e não reconhecimento dos Estados Unidos de países que utilizam sistemas eletrônicos como sendo
uma medida importante, uma baliza importante para diversos países. Gostaria de saber a sua opinião com relação a isso. Também gostaria de saber, Mike, nesta questão de você ter reconhecimento dos Estados Unidos, das interferências que os Estados Unidos pratica. Isso sabemos, não é de agora, não é hoje, que os Estados Unidos têm interferências através da CIA, porque quer proteger seus interesses nacionais. Eu acho interessante criar freios contra isso. Ao mesmo tempo, nós vemos que outros blocos hegemônicos têm ampla liberdade de ação na subversão de outros países. Então, qual que seria a medida certa, não só para os Estados Unidos, nessa seara de ainda ou querer se defender de países externos, ao mesmo tempo agir externamente? Eu não acho que há leis norte-americanas que previnem a ação do governo americano de interferir internacionalmente. Ao menos eu não posso estar errado, mas não acho que existe. Por isso vocês têm ampla liberdade de ação. O que você acha sobre isso? Mantém essa liberdade de ação ou você acha que essa liberdade de ação ela é destrutiva? Ao mesmo tempo que você menciona isso, temos que qualificar no debate geopolítico. Outros países subvertem o sistema eleitoral de outras maneiras, de uma maneira não tão aberta e não tão pública quanto você expôs aqui. Então eu queria saber sua opinião com relação a isso. Porque os países estão à mercê desse jogo internacional, ou por questões de deficiência tecnológica, ou por questões de não ter leis boas o bastante para proteger essas instituições, ou porque as instituições são corruptíveis, e elas não têm os freios e contrapesos dentro das instituições para eliminar corruptos e déspotas e tiranos de assumirem poder absoluto e se corromperem a bel prazer dessas instituições corruptoras. Então, gostaria de saber a sua opinião com relação às leis norte-americanas contra a intervenção dos Estados Unidos e quais leis nós, Brasil e o mundo, devem adotar com relação a essa possível lei, ou ao menos para evitar esse tipo, blindar os sistemas eleitorais nacionais. A outra pergunta, e essa é mais subjetiva. Como que você caracteriza o Brasil, considerando e expondo tudo isso que você expôs, de que houve um conluio entre um partido político, o Poder Executivo do Brasil e o Judiciário? Qual é a qualificação desse país? É um país democrático? É uma ditadura a caminho de se transformar um sistema totalitário? E como é que você julgaria que deveria ser a postura dos Estados Unidos com relação a um país que se transforma em uma ditadura como nós estamos nos apresentando hoje ao mundo? E o sistema eleitoral é óbvio, esse está no cerne dessa questão. Mas eu imagino que, num segundo momento, essa questão que estamos debatendo aqui, este debate que estamos tendo aqui, se por acaso as forças do mal vencerem, esse debate aqui nunca existirá. Porque países ditatoriais não têm discussão sobre as suas instituições, não têm discussões sobre os seus sistemas eleitorais, não têm discussões sobre o que é o certo e o que é errado em termos de política pública. Países ditatoriais simplesmente obedecem e não há uma discussão parlamentar. Então, mas isso temos uma pequena chance de ainda sermos um país democrático. Mas queria entender a sua opinião com relação ao que o Brasil está se tornando, considerando que você já demonstrou claramente que houve um conluio profundo aí de criar aqui uma interferência nas eleições, de lograr um resultado dessas eleições e de maturar um processo rumo ao totalitarismo. Gostaria de saber a sua opinião e qual que deveria ser a postura dos Estados Unidos com relação a isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Felipe Jones Bragança. Passo a palavra ao nosso convidado, Mike Benz. Thank you for that. With respect to Muito obrigado. Com respeito
a essa questão. Há algumas coisas aí. A primeira que eu ouvi o senhor trazer, talvez foi uma surpresa com respeito a esse papel do Departamento de Estado americano, o USAID, não foi enquadrado como jornalista investigativo do Brasil ou fact-checkers. Eu tenho aqui na minha tela a checagem que nós temos, por exemplo, a agência Lupa sendo paga diretamente pelo Departamento de Estado para fazer verificação de fatos. Eu não acho que o senhor esperaria que a entidade fosse paga pelo Departamento de Estado para fazer investigação pelo Departamento de Estado. Então, eu argumentaria a mesma coisa para a Brage, que quem paga dá as cartas. Então, quando o seu patrocinador paga para poder jogar sujeira às pessoas, acusá-lo de má informação, você não vai receber mais recursos se acusar os seus patrocinadores dessa má conduta. Então, por isso que há uma cortina de fumaça na mídia brasileira que está nessa rede. E ao ponto sobre as urnas, certamente sabemos que eles são tendenciosos à fraude. Os democratas dos Estados Unidos fizeram toda uma campanha em 2018, nas eleições americanas, argumentando que as urnas, eles puderam fraudar as urnas ali para que o Trump ganhasse. Até recentemente em Porto Rico, no ano passado, relatório sobre a Associated Press, que as urnas teve um erro de contagem nas urnas. E foi um escândalo. Foi há um ano atrás isso. Um conflito de interesse aqui. Quando você pega, como por exemplo, o Smartmatic, o presidente da Open Society Foundation, George Malloch Brown, o presidente de uma empresa de holding, a Open Society Foundation patrocinou 30% a 40% das ONGs financiadas pelo Departamento de Estado americano. Eu estou trabalhando numa análise atualmente, e o que eu descobri até o momento é que é absolutamente devastador, demonstrando os holdings financeiros de George Soros, as políticas do governo Bolsonaro e Lula, demonstrando que a carteira do Soros teve um lucro de milhares de lucros com Lula. Enquanto ele patrocinava as ONGs, ele patrocinou também as ONGs por meio da Open Society Foundation, o ativismo, para se livrar do Bolsonaro, enquanto o presidente da Open Society Foundation é presidente do conselho da Smart Max Holding, enquanto que o Departamento de Estado, que está com George Soros, tem chips que estão mandando para as urnas brasileiras para que a CIA não vai questionar as urnas. Então, vocês não estão sozinhos nisso aí. É todo um escândalo, realmente. Então, o diretor da Inteligência Nacional dos Estados Unidos disse de forma aberta agora. Eles creem que no Comitê de Inteligência Americana que as urnas eletrônicas não são seguras, e eu espero que esse é o nível mais elevado de inteligência americana que está dizendo isso. Eu espero que haja transparência nos próximos meses, esperamos em um ano, sobre os arquivos, o análise de inteligência que são subjacentes a essa avaliação. Então, o que eu percebi além disso é que não é prudente para eu tentar oferecer conselho. Eu ouvi talvez a sua pergunta sobre a situação parece desesperadora. Talvez seria desapropriado a mim tentar
oferecer qualquer tipo de aconselhamento aqui, mas estamos bem próximos disso também nos Estados Unidos também. Onde a liberdade de expressão parecia que já estava à beira do precipício. Nós tivemos a primeira emenda no país, o único país em ter total liberdade do governo. Nós tivemos isso por 250 anos, essa primeira emenda. E nosso governo preparou escritórios de censura formal para poder escritórios formais para trabalhar com censura. Então teve precedentes, ao mesmo tempo que eles fecharam a partir da oposição, eles quebraram esses precedentes para prender as pessoas que estavam contra e não só tentar prender, e eles queriam indiciá-lo na prisão, estão acusando na justiça, indiciando, e fazendo tudo em prol da tirania, tentando fazer lobby, tentando corromper a história e na censura do processo de votação, até mesmo isso. O que eu estou demonstrando aqui na tela agora é a parceria que o governo americano fez com a Atlantic Council e várias outras entidades, o mesmo Atlantic Council que faz a censura do Brasil de vocês, o mesmo conselho que faz o treinamento dos seus juízes, que é do conselho, está treinando seus jornalistas para poder miscaracterizar tudo que você diz como desinformação. Esse conselho Atlantic Council, eu vou mostrar aqui. Quando eles estavam ensinando seus magistrados sobre como censurar vocês da mesma forma que eles censuraram a nós também, aprenderam essas lições sobre como censurar as eleições de 2020. Aqui foram as temáticas da eleição de 2020, dos relatórios do grupo de censura. Esse grupo, referenciaram aqui, eles falaram sobre 639 tickets processados, 72 deles relacionados a resultados chamaram de deslegitimação das urnas. Eles citaram a EIP, a parceria formal de integridade dos canais privados das empresas para poderem ir contra a sua base de narrativas, contra mitigar os resultados das eleições. Foi toda uma censura na eleição de 2020. O tema principal que eles foram atrás foi sobre as urnas. Por que o Departamento de Estado e Homeland Security ele iria fazer essa acusação contra eles para censurar o que os americanos tiveram que falar sobre as urnas? Eles censuraram totalmente as urnas alguns meses depois. Bem, tem várias teorias sobre isso, mas parece inapropriado para mim trazer para cá, mas eu só estou mostrando isso para dizer que nós passamos nos Estados Unidos, experimentando nos Estados Unidos, o que vocês estão passando agora. Nós tivemos fechar a informação completamente, bloquear a informação é mais difícil no seu contexto nesse momento, que há penalidades criminais e não tem como não tem como blindar essa questão não tem essa primeira emenda que talvez normas mais profundas nesses padrões, dado a diplomacia de livre-arbítrio nos Estados Unidos, liberdade de expressão. Isso absolutamente. Temos 7 milhões de tweets durante as eleições do ciclo, que foram caracterizados como falta de informação pelo mesmo conselho e a rede de conselho que está censurando vocês. O que você pode fazer
é avançar, prosseguir e cantar cada vez mais alto e ter amizade com comunidades internacionais friends, family, loved e ones, com community amigos, members. amados, membros, com comunidade, e essas coisas Undefeatable. parece que são invencíveis até o momento em que eles abrem espaço. Vimos isso. Tivemos um conselho de falta de informação que foi derrocado nos Estados Unidos, algo que a gente nunca pensou no nosso país alguns anos atrás. E aí, Strange things happen. coisas estranhas acontecem. Teve mudança no Congresso, a comunidade privada, o setor privado foi perseguido da mesma forma que o ativista político também estava. A tirania dos estados começaram a aterrorizar muitas elites, forças comerciais no país, e pessoas do mal fizeram muitas coalizões. Então, eu queria dizer, o mais importante é que eu sei que do lado dos Estados Unidos há um intenso interesse nos arquivos da USAID, puxar todos esses arquivos da democracia, desses órgãos do NED, um histórico ser compartilhado com o público americano e com todo mundo, como eu mencionei anteriormente. Mas o que eu diria é que muitas das instituições, eles podem ser processados. Muitas das instituições que estão cooperando com o USAID no Brasil, cooperando com a democracia, National Endowment for Democracy, NDI, and the Atlantic Council and the o Wilson National Center. Council, o Wilson Center, eles podem ser intimados. Nos Estados Unidos tem um poder de intimação que o poder legislativo tem para poder ter audiências, investigações, supervisões. Eu simplesmente remarcaria que, de acordo com as leis americanas, isso seria uma opção de tratar com o lado brasileiro, mas obviamente para a sua descrição, eu não estou na posição de recomendar uma medida.